Mas ele disse: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Glória a Deus, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu já ministrei várias vezes durante os anos sobre esta passagem em particular que eu acabei de ler para você. Todo este último capítulo de 2 Samuel, na verdade. Existem perguntas neste capítulo que não foram respondidas até o dia de hoje. Perguntas que, uma vez que você lê, você são tão assim incompreensíveis por causa da pausa. Mas sabemos que Deus nunca comete enganos. Tudo que Ele faz sempre é perfeito. Não simplesmente num passado, mas perfeito. Davi agora chega ao fim da jornada da sua vida. Ele, a Escritura diz, que era um homem segundo o coração de Deus. Não há nada maior do que dizerem isto para você. Através da família dele, o Messias, o Senhor da glória, o príncipe da paz, nasceria e seria chamado o filho de Davi. Que honra, que privilégio, glória a Deus. Agora o seu cabelo está meio branco, os seus passos estão fracos. Ele não vai demorar muito tempo até que o seu corpo mortal, Davi, o grande cantor de Israel, que fez Israel cantar, quem o Espírito Santo usou para escrever metade dos Salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aleluia. Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, a meu cálice transborda. E eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ainda assim, Ele fez algumas coisas que não entendemos. Davi, no tempo deste texto, ele estava nos últimos dias da sua vida. Ele chamou Joabe, o líder do exército de Israel. Você deve entender alguma coisa. A nação de Israel era a única nação no mundo, o único povo que a luz de Deus brilhava. Era a única nação no mundo que era monoteísta, querendo dizer que eles adoravam um Deus, Deus Jeová. Todas as outras nações eram politeístas, elas adoravam vários deuses, espíritos demoníacos. Eles eram o único povo que conheciam a Deus. Os amalequitas e amorreus e filisteus e jebuseus, os heveus, perezeus, eles não conheciam a Deus. Olha, todas as terras do mundo não conheciam a Deus.
Mas Davi chamou Joabe e disse: numere os soldados de Israel. Todo menino de 20 anos de idade, todo homem de 20 anos de idade até 50, numere-os. Agora, isto em si mesmo não estava errado. Deus às vezes daria instruções, e você pode ler na palavra de Deus, aonde todas as pessoas eram nomeadas e numeradas em várias tribos. Deus numera cada crente na face da terra. Ah, você não ouviu o que eu disse? Cada crente neste planeta, não me importa quem você é, cada crente é especial aos olhos de Deus, porque a sua vida volta os tempos das trevas. Glória a Deus. É por isso que quando nós perdemos as pessoas, tipo o Terry, como o Greg, como a nossa irmã que foi falecer alguns dias atrás, quando nós os perdemos, você só pode trocá-los com outro cristão. E não há muitos hoje sendo nascidos de novo. Um pouquinho de luz vai embora. Jesus falou: tu és a luz do mundo e o sal da terra. Você não entendeu isto? Eu quero que você escute o que eu disse. Aí fora, onde o sol nasce e desce, todo crente neste planeta, não importa quem você é, se você é crente, nascido de novo, salvo pelo sangue de Jesus, uma nova criatura, você é a luz do mundo e o sal da terra. E Joabe disse: não faça isso. Joabe, ele era um guerreiro não convertido, que estava tão perto do reino de Deus, mas tão distante ao mesmo tempo. Quantos neste lugar aqui hoje, eu não sei, eu não diria se eu soubesse, mas você está tão perto. Quantos na televisão? Você está tão perto do rei. Você está ombro a ombro com o rei. Me contaram de uma reunião que tiveram aqui e começaram a fazer o apelo, e a líder de louvor correu para frente e ela disse: eu não sou salva. Quantos estão na igreja hoje? Mais milhões em todo o mundo. Estão tão perto, mas eles não são salvos. Eles não nasceram de novo. Eu vou dizer de novo. Olha, talvez tem pessoas aqui neste lugar agora. Se você precisar prestar contas, será que você pode dizer que a minha conta estava grande, crescendo a cada dia, mas eu fui diante do contador e ele removeu os meus pecados? Quantos vão ter que dizer assim: eu não sei? Joabe, na presença de Davi constantemente, pelo que nós sabemos, eu espero que esteja errado, ele morreu perdido para sempre, tentando dominar a escolha de Deus para o reino que seguiria Salomão. Tão perto, mas tão distante. Mas agora ele não está mais perto. Eu acho que o inferno vai ser terrível, tão terrível que não podemos nem descrever, para aqueles que estavam tão perto, mas nunca disseram sim. Uma coisa é morrer eternamente. Você nunca teve uma escolha, se tivesse, para vir para Cristo.
mas ter oportunidade após oportunidade de estar lado a lado com o reino de Deus e ainda morrer perdido. Você entende isto? O inferno será 1 milhão de vezes pior. Até Joabe sabia que Davi estava errado. Amor, você acabou de dizer que não era errado fazer um censo. Não, não era errado. Mas Davi tinha 2 problemas aqui. Davi estava fazendo esse censo dos guerreiros soldados de Israel por causa de orgulho. E número 2, Deus havia dito em sua palavra: se você fizer um censo, olha, você tem que pagar metade de um ciclo de prata. Em Números 13, olha, você tem que pagar meio ciclo de prata para cada pessoa que estiver no censo, declarando que o poder de Israel não estava no seu exército, mas estava no sangue derramado do Cordeiro. Glória a Deus. O poder de Israel não estava no seu exército guerreiro. Mas você vê, neste tempo em particular, Davi havia conquistado toda a cidade, todo o país que Abraão disse que Deus daria para o seu povo. Desde o rio Eufrates, que hoje inclui metade do Iraque, a Península Árabe, inclui todos os países árabes naquela parte do mundo. E esse orgulho do seu exército, e ele ignorou, mas acima de tudo, o problema é que ele ignorou a palavra de Deus. E precisou de 10 meses para Joabe conseguir contar todos. 800 mil soldados, 500 mil homens morreram na espada com Judá. E Joabe então coloca na mesa mais de 10 meses de trabalho. Fala aqui está o total de soldados: 800 mil mais 500 mil. Mas a Bíblia diz que então o coração de Davi o destruiu com uma convicção do Espírito Santo. Olha, você vê, mas eu não entendo, por que o Espírito Santo não convenceu ele 10 meses antes, quando ele deu a instrução para Joabe? Eis a razão, o porquê, talvez muitas, mas esta é uma delas. Nós não somos livres para fazer qualquer coisa que não foi dada para nós na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estava testando Davi. Não importava se o Espírito Santo convenceu ou não. O livro diz: não faça isto. Se você fizer isto, se você fizer um censo, você vai ter que dar meio ciclo de prata. Todas as pessoas devem dar, o rico, o pobre, todos. Não era muito dinheiro. Era uns $10 hoje, mais ou menos. Mas o Espírito Santo convenceu os indivíduos. Era uma grande luz de alerta do Filho de Deus, é o Espírito Santo, para viver esta vida. Você ouviu o que eu disse? Há um evangelho em particular hoje que é aceitável, a não ser por Deus, que declara que se você, como um cristão, se você pecar, você sentir aquela dor na consciência, eles dizem que isto não é o Espírito Santo, isto é o diabo.
eles estão em perigo, viu? Dizendo, chamando o Espírito Santo de diabo. Isso não é a coisa mais sábia de se fazer. Deixa eu falar uma coisa, vou falar de novo. A maior coisa que um filho de Deus tem neste caminho da vida é o Espírito Santo dizendo: faça isso, não faça aquilo, vai para cá, não vai para lá, não faça isso, faça isso. E Ele vai te guiar e te dirigir. Jesus diz que Ele nos daria o Espírito Santo para nos dirigir em toda a verdade. E o poder de convicção do Espírito Santo para tomar o seu coração quando você faz algo errado. Isto é a maior força de impedimento na face da terra para a alma individual. E eis, bem, uma das coisas mais belas sobre isto. E eu não entendo isso. Como ele pode ficar com alguns de nós, eu não sei. Mas ele disse: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Glória a Deus, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. A tristeza, os ferimentos, as dores, a tristeza, pois o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Mesmo que o ferido, o machucado, Ele ainda estará lá. Para te tirar. E como cantamos aquela canção, para te levantar e deixar você ficar de pé. Glória a Deus. A minha fé no céu, na mesa do Cordeiro, num lugar mais alto que eu encontrei, Senhor, coloca os meus pés num solo firme. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está falando para você: não entregue. Ele quer que você vive mais perto dele. Sabe? Eu nunca vi a Francis ficar brava na sua vida. Eu tenho um PhD em ficar nervoso. Eu estou olhando para você, você tinha também, né, David? Não vem não. Muitos de vocês estão olhando para mim com os olhos arregalados. Eu não sei se eu quero vir para a igreja mais. Para de ser hipócrita, rapaz. Eu já falei isto muitas vezes. Você pode dizer para mim melhor do que eu posso dizer para você. Mas eu sei que a Francis vai ficar brava, mas eu vou falar de novo. Eu vou encurtar para você. Foram anos atrás, outro dia. Eu estava pregando em uma reunião em Natchez, no Mississippi. Na Assembleia de Deus, lá em Natchez, Mississippi. O meu pai, em Faraday, 10 milhas de distância do rio Mississippi, ele havia construído, 5, 6, 7 apartamentos lá. E eu fui lá ajudá-lo. Eu levei o Doni comigo. O Doni acho que tinha 5, 6 anos de idade.
E um caminhão veio e trouxe um monte de areia para o meu pai, e tinha um pouquinho lá na outra propriedade do vizinho. E ele veio, ficou na minha cara, ele estava xingando, todo palavrão que você pode imaginar, ele estava xingando. Olha, me chamando de tudo quanto é nome, meu pai. O olho do dono ficou grandão assim. Eu estou falando de como que o Espírito Santo vai te convencer. E eu fiquei bravo. Não, eu não perdi minha salvação, a justificação não vem e vai. Eu posso falar que algumas pessoas estão chamando a atenção, que eu nunca chamei atenção faz muitos anos. Eu tinha um martelo na minha mão. Ai, 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 é verdade. E aqui estava eu salvo, batizado com o Espírito Santo, pregando o Evangelho, pregando uma reunião naquele lugar lá em Natchez, Mississippi. E quando eu me dei conta, eu tinha aquele martelo bem no nariz daquele homem. Eu falei assim, ó, diga mais uma palavra e eu vou limpar o seu nariz com o seu dente. Eu assustei ele até a morte. Se eu fizesse um apelo, eu ia ser salvo na hora. Ai, ai, ai. Fica quieto. E ele foi embora correndo. E ele acho que estava uns 3 passos para frente quando o Espírito Santo, meu Senhor, o Espírito de Deus me bateu como um pedaço de tijolo. Ele falou assim, olha, a ideia de que você é um pregador do Evangelho e está ameaçando bater naquele homem com martelo, você está louco? E eu me senti que eu era um cachorrinho. Olha, eu vou explicar isso para você, porque a maioria de vocês nunca passaram nessa situação, não é? Você tem um martelo? E o Espírito Santo falou assim, você vai ajustar essa situação. Então o dono estava lá comigo, ele morava na outra casa, eu bati na porta. Ele saiu, quando ele me viu, ele falou, pronto, agora ele vai vir na minha casa. Ele se afastou. Eu falei, Senhor, o meu nome, eu dei meu nome, eu falei assim, eu sou um pregador do Evangelho e eu estava errado. Eu não tinha que fazer aquilo. Eu quero me desculpar para o Senhor. Por favor, me perdoe. Ele abriu a porta e saiu. Falou assim, muito obrigado, viu? E conversamos por 3 minutos. Ele falou assim, fala para o seu pai que pode colocar areia onde ele quiser. Eu não sei se era o Senhor respondendo uma oração ou se ele estava com muito medo de eu perder o temperamento de novo. Eu não sei. Mas por que vocês estão olhando para mim? Eu estou olhando as pessoas mais santas que eu já vi na minha vida. O coração de Davi ficou arrependido. E então Gade, o profeta, ele veio e disse, o Senhor me disse, eu não sei como que ele sabia, né?
Mas ele falou assim: o Senhor me disse para te dizer, você tem uma das 3 escolhas: 7 anos de fome, número 2, 3 meses destruído na mão do seu inimigo, ou 3 dias de peste do Senhor na sua tenda. Davi disse assim: eu estou num problema difícil. Eu estou num problema difícil. O pecado vai te colocar numa situação difícil. Você sabia que todo pecado é uma forma de insanidade? Você está entendendo? Deixa eu falar de novo. Não me importa se é o menor pecado ou ao maior, todos os pecados são uma forma de insanidade. É insano. Olha, se você fosse honesto, como que eu falei com o irmão com o martelo, isso aí é insanidade. E a causa de todo o sofrimento e problemas no mundo hoje, ele falou assim: eu fiz coisas muito tolas. E aí Gade, o profeta, voltou. Ele disse: o Senhor me disse para te dizer, construa um altar. Porque agora, escute só, 70.000 dos homens de Israel morreram com aquela praga. Uma praga que matou 70.000 homens. Olha quantos homens foram mortos no Vietnã em 12 anos de guerra. 70.000 em 3 dias. Eis a grande questão: por que Deus fez isto? Esses homens não tinham nada a ver com o que Davi fez. 7.000 seria terrível, 700 terrível, mas 70.000 homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Control, feel the beat drop, let it free your soul. Neon lights, they come alive, cities pulsing, beats with pride, heartbeat racing, come and thrive. In the music we all confide, sway to the left and jump around. Bright colors all blend in, lost in every single sound. Feel the smile that's deep within. Move, don't stop, let the music take control. Feel the beat drop, let it free your soul. O meu pecado, o seu pecado, o pecado deles, qualquer pecado não afeta só você, mas afeta os outros também. Você entende o que eu estou dizendo? Se este ministério aqui, com um programa de televisão passando em todo o mundo, o pecado afeta todo o mundo se for cometido, não importa, em relação a este ministério. Você entende? Não afeta simplesmente a pessoa envolvida, sim, afeta o indivíduo, mas vai e afeta outros também, que talvez eles nunca saibam o resultado, a razão para aquele problema. Mas pecado de Davi. Agora olha o que eu penso que realmente aconteceu. Eu acho que Israel havia começado a adorar ídolos. Eles tinham começado a sair da presença de Deus e adorar ídolos. E Gade, o profeta, diz assim:
vai lá para a urna do Jebuseu, na Araúna, que eu já estive lá muitas vezes. A última vez que eu estava lá na rocha, no Domo da Rocha, que é a mosca, que eles dizem que é o lugar santo. Haviam 20 ou 30 de nós lá. E eu comecei a cantar. Oh, amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Ele disse para Davi: construa, edifique um altar. E Davi edificou um altar. É crido que ele edificou. Bem, isto era onde o templo seria construído pelo seu filho Salomão. E o Santo dos Santos é crido que ficou no exato lugar que a Arca da Aliança, quando Abraão iria esfaquear Isaque, mas foi parado no último minuto. E é crido que este altar construído por Davi e o cordeiro teve sua garganta cortada, a sua pele removida do seu corpo, e eles abriam todo o seu interior, e a compaixão, as Rhythms pulse through the crowd, voices singing loud and proud. Feel a beat, it's in the air. Magic moments everywhere. Electric heartbeat moves my feet, never retreat. Electric heartbeat, feel the heat. Let's repeat. Digital love we find in the beats, our hearts align. Faces glow, screens alight. And colors of the night, synthwaves crash like the sea. Melodies set us free. Unity in the sound. In this world we are found. This feeling takes control. Sparks ignite within my soul. While you're tight, can't deny. Electric hearts reaching for the sky. Electric. Entranhas eram removidas, nos dizendo que o pecado não é algo superficial, mas vai dentro dos órgãos vitais do ser humano. E edifique lá, acenda o fogo e ofereça um sacrifício. E a Bíblia diz que a praga cessou. A praga cessou. Isto é a solução de Deus para o dilema do homem. Não importa o que é, não importa qual é o seu problema, não importa quão ruim que é, a resposta é a cruz. A solução é a cruz. A resposta é a cruz. O preço que Jesus pagou, a resposta é a cruz. Nós cantamos nesta manhã At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there, by faith, that I received my sight. And now I'm rejoicing all the day. I said at the cross,
at the cross. That's your solution. Where I first saw the light, the burdens of my heart rolled away. It was there, by faith, I received my sight. And now, yes, I'm happy all the day. Olha o que eu creio que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu vou pedir que todos fiquem de pé, por favor. Se há um problema em sua vida, eu não preciso saber o que é, isto não é necessário. Mas se há um problema na sua vida e você pela televisão, você não pode vir aqui, mas você pode ir em espírito. E Ele vai suprir sua necessidade. Seja quem você for, aonde você estiver. Glória a Deus. Se há um problema na sua vida, talvez seja pecado, talvez não seja o pecado. Talvez seja simplesmente algo que você não sabe o que fazer. Não é o pecado, você só não sabe o que fazer. E novamente, talvez possa ser pecado. Eu quero que você venha, esteja de pé aqui, porque na cruz está a sua solução. Na cruz está a sua solução. Venha, Senhor, venha, minha senhora. Oh, at the cross, where I first saw the light. Woke up in the sunshine light, colors so bright, feeling right. Hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come play. Laughing and dancing around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing in harmony. Smiles all around everywhere we see. Jump in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright. We shine in the day and into the night. Friends by my side, can't stop this fun. Sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase. Living our lives in this bright place. In this wonder world we made, every moment never fades. Holding tight to what we share in our dreams without a. This is my happy dream, like a sweet. One more time now, at the cross, where I first saw the light. The burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all Eu quero que você olhe para o irmão Suegar por um momento. O que eu te disse não é simplesmente um clichê. Que a resposta para o seu dilema é o que Jesus fez na cruz. Ele supriu toda a necessidade, não importa qual que é. Ah, você diz assim, você não sabe, irmão Suegar. Eu sei que eu não sei, mas ele sabe. E ele supriu toda a necessidade. Lá, já foi feito, não é algo para ser feito, já foi feito. E eu quero que você clame. Clame o que Ele fez por você. Agradeça por te ouvir e clame agora. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received
Celestial, eu oro por cada um que está de pé aqui, cada um pela televisão, aonde no mundo eles estiverem. Senhor, que agora eles possam se afastar dos seus problemas, que eles possam se afastar de suas situações e que eles possam olhar para Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E o que o Senhor fez na cruz do Calvário, Jesus Cristo e Ele crucificado. A resposta, a solução para os problemas. E nós clamamos esta resposta agora. Em nome de Jesus Cristo, agora está feito. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor e adoração. Louvado seja Deus. Oh Lord, lift me up and let me stand